que está apertando a saída da água corresponde às pequenas artérias, as arteríolas, que tem uma parede muscular, elas ficam apertadas e a pressão para que o sangue chegue até os tecidos acaba ficando aumentada. O que acontece nessa situação? A pressão dentro da circulação, de uma forma geral, vai estar elevada, nós vamos ter uma lesão da parede interna das artérias e dos órgãos irrigados pelas artérias. E quais são os principais órgãos que são afetados? O rim, como o Décio falou, o coração, o sistema nervoso central, o cérebro, as artérias, enfim. Todo órgão que recebe circulação, ele acaba sendo afetado. E o mais interessante é que ele acaba sendo afetado e, na maioria das vezes, a pessoa nada sente. E isso que é o importante. A conscientização de que a pressão dentro da circulação pode estar aumentada. Isso vai trazer consequências no futuro. É o matador silencioso, como se diz, traduzido do inglês, e a pessoa tem que tomar consciência que, tendo a pressão alta, ele precisa tratar, ele precisa baixar essa pressão para evitar lesão e comprometimento desses órgãos, que são chamados de órgãos-alvo. Eu não entendi direito, Décio, por que a mangueira do jardim do Elias, quando ela está cheia, por que ela lesa o fígado, o coração, o cérebro? Por que só a pressão, estando alta, prejudica um órgão? Isso é interessante. Na realidade, essa mangueira que a gente tem, que são todos os vasos, o coração e os vasos, eles são recobertos por uma camada muito delicada, chamada endotélio. E quando você tem uma pressão elevada dentro do vaso, essa pressão, o sangue, quando flui, você tem picos de pressão, isso acaba lesando esse endotélio. Machuca o endotélio. Machuca o endotélio. Então, é que rasgar esse endotélio, e daí você acaba tendo substâncias que penetram dentro da parede do vaso, e o vaso fica endurecido, o vaso perde a sua elasticidade, e aí sim ele pode sofrer um entupimento, que são essas consequências que o Elias comentou. Ele pode sofrer um entupimento. Então, por exemplo, a gente tem um infarto, um dos vasos, um desses tubos, entope e deixa de irrigar, deixa de levar sangue para uma parte do coração. E o infarto é a falta de oxigênio. A falta de oxigênio para esse músculo do coração. Ou no cérebro, por exemplo, como esses vasos ficam dilatados, ficam estreitados, endurecidos, um desses vasos pode romper e você tem o derrame, um extravasamento, uma saída de sangue do vaso, levando ao derrame. Tá. E o que é pressão alta? Vocês explicaram o que é no sentido fisiológico, o que altera, mas o que é na medida? Eu estico o braço, alguém põe um aparelhinho e fala, pressão alta, pressão normal. Como é que a gente traduz isso que você falou e como é que se chegou que 12/8 é normal e qual é o valor que não é normal? Então, eu vou começar e depois o Elias continua. Vocês combinaram isso? Nós já combinamos esse dueto. Está treinado. Mas, na realidade, a gente, fazendo experimentos com um número muito grande de pessoas, se chegou à conclusão de qual era a pressão que era ruim. Isso começou na década de 50, quando as companhias de seguro identificaram que pessoas com a pressão mais alta morriam mais cedo. Então, é assim que a gente sabe qual é a pressão que é ruim. Então, quando a gente mede a pressão, como se diz, põe o braço lá em repouso, tranquilamente, com todo o cuidado necessário, se a pressão é igual ou acima a 14/9, 14 a pressão máxima e 9 a pressão mínima, a pessoa tem pressão alta. Todo mundo, independente da idade, todos adultos. Adultos. Então, a partir desse nível, se considera pressão alta. Tá? E tem graus diferentes? Quanto mais alta, pior, Elias. Isso é gradual? Isso é gradual. Veja, eu me lembro muito bem, na época que eu fazia residência, em que, não é nem na época que eu fazia residência, até há pouco tempo, um indivíduo que tivesse uma pressão
135 por 85, era considerado um indivíduo com pressão absolutamente normal. Hoje em dia, um indivíduo que tem essa pressão, ele já se enquadra num grupo de indivíduos de pré-hipertensos. Porque hoje está mais ou menos estabelecido que quem tem mais do que 140 por 90, ele é hipertenso, não se discute. Quem tem menos do que 12 por 8, 120 por 80, ele é um normotenso. E tem esse grupo intermediário. Mas eu me lembro muito bem que naquela época de residente, há 30 e poucos anos atrás, muitas pessoas vinham até a gente e diziam assim: eu tenho pressão alta, essa pressão é alta, mas é minha pressão normal, eu estou acostumado com isso. Ela não me vai fazer nenhum mal. E muitos médicos até pensavam dessa maneira. Eu não vou tratar porque ele não tem sintoma nenhum. Por que eu vou ter que tratar esse paciente? Com o tempo, foi se observando que